Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Botião com um comentário para amanhã, dia 30. Só dando uma olhada aqui, que interessante que foram, vamos colocar aqui no gráfico de 1 hora, o S&P, que subida, né? S&P, o Dow Jones, o petróleo e o petróleo Brent. Na hora que saiu os estoques de petróleo, vamos passar aqui para o gráfico de 15, olha que subidas que eles deram, né? Belas subidas. Então, aqui está tudo subindo, ok? Só para mostrar para vocês. E nós temos agora o índice, que eu já falei para vocês rapidinho, só comentando. Estamos naquela região de consolidação, que já houve, voltou e nós estamos nela de novo. Então, para gráfico diário e 60, pode ele traça as linhas, o de 60 ainda está subindo, né? Puxa, 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 é isso. Mas olha aqui, ó, nós tínhamos uma lateralização, rompeu aqui para cima, tem gap, está longe dos 60. Uma volta até os 60 para quem pensa em comprar, eu acho bem legal. Mas olha, chato pra caramba, né? Dentro do gráfico de 60, se você olhar aqui os últimos candles, a gente vai ver isso melhor nos 15, teve uma certa lateralização. Não tem subida bonita. Olha ontem também, né? Anteontem. Vamos passar para o gráfico de 15 para ver o que a gente conseguiu fazer hoje. Então a abertura foi nessa linha verde, o fechamento de ontem foi nessa linha vermelha. Tem gap aqui embaixo, tem gap aqui e tem gap aqui. Tem um segundo, tem um terceiro gap. Se você contar aqui, ó, o quarto, né? Então você tem um gap aqui no topo, que você vê que tem um risquinho aqui. Então tem 1, 2, 3, 4 gaps. Nós estamos sim acima das médias. O MACD, e é isso que eu queria mostrar para vocês, que os MACDs estão todos, que eu estou seguindo, né? Caindo. Tá? Botião, aqui também começou a cair. Aqui já está quase indo para o venda. Ó. As médias começam a apontar para baixo do MACD. Então ele está divergente. Então atenção só, se você for fazer compra. No gráfico D15, nós temos lateralização, que nós não temos. Está acima das médias? Está. Mas nós não temos os topos, não conseguiram passar e os fundos também não. Está mais para gráfico de 5, né? Mas vamos lá. De 5 vocês podem ver melhor. Está aqui. Lateralização. Nós estamos esperando ver se ele rompe logo aqui esta região, ou essa aqui, né? Tem 1, 2, 3 topinhos, mas a região média é esta aqui. Ver se ele rompe ou se ele perde o fundo. No gráfico de 5, o MACD está abaixo também. Desde aqui a gente veio comentando. Então no gráfico de 5 ele já está abaixo já faz tempo. No gráfico de 15 ele já está também cansando. Ó. Mas pode ser que ele bata aqui e suba? Pode. A gente só vê tendência, né? Como aqui é tendência também. Ele pode bater aqui e descer. Ele pode bater em qualquer lugar e subir ou descer. A gente vê tendência e vê a tendência também do MACD, que é para baixo por enquanto. Já são 16h48. Fazer trade agora também esquece. Está lateralizando um outro grande motivo. Para o gráfico da Petro, no gráfico diário, nós temos topos e fundos ascendentes ainda, como falado ontem para vocês. Abriu lá em cima com o mercado todo e também tem gap. Para o gráfico de 60, olha aqui a mesma coisa, né? Gap, 2 gaps para baixo, gap aqui embaixo. Horrível, né? E o mercado americano, parece que a corte americana não está aceitando muito essa ideia de falar para eles que a gente comprou passadeira, mas assinaram errado. Então o americano não é esse papinho não, de alguém assinou, mas a pessoa que era responsável por assinar, que era a Dilma, não recebeu os documentos, e o servidor disse que passou sim os documentos. Mas eu assinei sem olhar direito. Mesma coisa com as pedaladas fiscais, eu assinei, mas eu não tenho culpa porque me passaram assim. Então o americano já não é assim. Quem é responsável? Você é responsável? É. Se der lucro, você ganha também? Ganho. Você ganha crédito? Ganho. E se der prejuízo? Não, prejuízo aí não fui eu. Não. Se você assina, é para melhor e para pior. Você é o responsável. Se você assinou, você tá aí o nome, é responsável, né? Então essa história de falar para os americanos que foi sem querer, o mercado americano não está achando, tem reportagem no grupo Bovespa, falou, opa, negão, não é assim não. Que eu assinei, comprei uma refinaria por 30 vezes o que ela valia. Teve um monte de roubos, só que os caras estão se delatando. Então, não é assim, né?
Eles não estão confiando muito. No gráfico D15 não rompeu o topo, também não rompeu o fundo. Eu tenho esse ponto aqui porque o MACD também começou a apertar. Então, opa. Então eu já mostrei para vocês, né? Estava no grupo Bovespa, postamos um monte de coisa hoje. Então que também está, por enquanto, de lado, o MACD perdendo força. Ah, é para vender ainda? Não, está acima das médias ainda, mesma coisa que o índice. Está aqui o gráfico de 5 também, não vou nem perder tempo falando do gráfico de 5, está de lado também. A Vale. Desde o gráfico diário, vamos sempre conversar. Ah, será que eu fiz a Vale primeiro? Eu não confundi agora se eu fiz a Vale ou se eu fiz... Deixa eu ver. Não, foi a Petro. É que a Vale, o desenho é bem parecido. Tem topos e fundos ascendentes, mas também não é aquela maravilha. No gráfico de 60 também tem gap. Eu acho que da Petro também tem, né? Por isso que eu estou até confundindo até. Gráfico de 60. tem. Olha como eles são muito parecidos. No gráfico D15, lateralização igual a Petro. O MACD também mostrando queda, igual a Petro, igual o índice. No gráfico de 15, ele está acima das médias ainda, igual a Petro, igual ao índice. No gráfico de 5 de lado, igual a Petro, igual ao índice. E agora o dólar, que acho que é o único que está se diferenciando um pouco aqui. Por enquanto o dólar descida, chegamos a 3,24 agora, hein? Que ótimo, por mim tomara que ele afunde, né? Porque eu acho que o dólar está caro e para viajar fica difícil, mas indiferente da questão pessoal, né? Vamos falar da questão técnica. Desceu para caramba e falando em questão técnica, nós estamos aqui no 60. Ainda está abaixo das médias apontadas para baixo, MACD no vermelho. Não vejo subida ainda. Eu só vejo o seguinte, aí vem o gráfico de 15, que aí é chato. Quer dizer, para quem gostaria que descesse mais, mas o importante para a gente é trade, né? Já passou para o lado positivo da força. Então, nós temos um monte de coisa descendo e ele dizendo que quer subir. Por isso que as minhas vendas cessaram. Ele chegou, eu pensei que ele ia subir, nós tínhamos uma entradinha no gráfico de 5 aqui, ó, que foi ao vivo, aliás, que era uma entrada aqui, né? Eu até brinquei não, né? Tava falando ao vivo, falou, melhor se ele fosse um pouquinho mais para baixo, não pegaria minha entrada, que eu teria colocado um pouquinho mais para baixo, que ia ser mão de vaca, essa foi a brincadeira, né? Você mão de vaca, ver se ele desce um pouquinho. Ele realmente respeitou certinho as máximas, e o nosso alvo era dois alvos, um na média de 15, que estava aqui, outro, quem sabe, chegasse no 71. Mas eu falei, galera, percebam que é na contramão, né? Então, isso é contramão. O que nos ajudou foi que no gráfico D5, o MACD tinha subido. Então, nós falamos, vamos testar o MACD? Aliás, desde aqui eu já vinha falando, né? Falei, gente, pode ser a última descida para uma subida. Não sei se foi coincidência ou não. Foi o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Aí. Eu não sei o que aconteceu, mas ele deu certinho. Aí ele subiu, veio aqui e falei, pessoal, mais uma entrada para quem acredita no 5. E vamos ver se ele chega no 71. Não chegou. Chegou na abertura do dia só. E aí desceu. Nós tivemos uma outra entrada aqui nas médias. Aí por que eu falei que não iria entrar? Por causa do gráfico de 15 que está ganhando força. Opa, está aqui. O MACD está ganhando força e foi para o lado positivo. Então se o MACD está divergente, preferi não entrar. Quem entrou deu uns pontinhos interessantes. Está querendo romper aqui um fundinho. Comprar também não, ele precisa passar acima das médias. Essas médias são chatas, né? Olha aqui, ó. Ele fica nas médias. Então comprar eu não vou não, mas eu estou desconfiado por causa do MACD de uma possível virada. Pelo sim, pelo não, já são 16,53 também. Eu estou fora. Precisa romper essas médias para a gente pensar em compra. Vamos ver se o MACD vai ajudar. Colocando a visão toda aqui para vocês. Todos eles no 15, ó. Postado para vocês lá do grupo Bovespa também. O meu único pé atrás, vamos dizer assim, 15, 15, 15, tá aqui, ó. A Vale, a Petro, o índice, o IFMC, o índice futuro, que é o índice Bovespa, o índice futuro, e aqui também no gráfico D15, o dólar. Estão vendo as divergências, pessoal? Ah, mas pode ser que ele desça. Sim, pode ser, tudo pode ser. Eu vou ficar com o pé atrás, prefiro esperar nesse horário também. Vamos ver amanhã o que acontece. Ruim, né? Não está acabando o dia. Mas é esses os motivos.
só compartilhando com vocês os motivos que eu vejo às vezes para compra, para venda, né? Espero que vocês achem interessantes. Pessoal, grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau, gente.